Bom dia, paz do Senhor Jesus, que Deus esteja aí abençoando a tua vida, operando maravilhosamente nessa manhã de domingo. Que você tenha um domingo aí maravilhoso na presença do glorioso Deus de Israel. Nós estamos aqui mais uma vez com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Você é o meu convidado especial para nós estarmos aqui orando, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Então, que o Senhor se faça presente na nossa vida nessa manhã, que nós possamos honrar ao Senhor com as nossas orações, com a leitura da palavra, que sejamos uma bênção nas mãos desse Senhor que tudo pode. Amém? Nós temos o culto hoje, né? Nós temos culto hoje às 19 horas. Você que não tem aí um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Então eu quero te convidar às 19 horas nós estarmos juntos novamente, tanto presencial conforme também pelas lives. Nós temos aí a alegria da salvação do nosso Deus, e Ele tem cuidado de nós, e Ele tem sido assim realmente maravilhoso para conosco. Amém? Glórias a Deus. Então nós hoje vamos estar lendo o texto bíblico de Números 22 e 23, Jó, capítulo 26 e 27, Romanos 6 e 7, a data de hoje é dia 23 de 3 de 2025, nós estamos no horário de 11h21 da manhã, né? Quero te convidar também para os cultos durante a semana, são os cultos de terças-feiras, né? As terças-feiras são os cultos da família, sempre às 19 horas também. As sextas-feiras são os cultos de cura e libertação. Você também é o meu convidado especial para nós estarmos juntos nos cultos aí de sextas-feiras. Amém? Então que Deus esteja aí movendo as águas em nosso favor, que Deus esteja operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por mais esse domingo. Esse dia tem sido um presente do Senhor para conosco. Então abençoa, Senhor Deus, os teus servos, as tuas servas, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção. Ministra com o teu sobrenatural, para que nós possamos, no teu nome, ó Pai, estar, Senhor Deus, levando a tua palavra, Senhor Deus, às nações, ó Pai, levando a tua palavra, Senhor Deus, aqueles que estão doentes, ó Pai, aflitos, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, com os corações dilacerados, ó Pai. Ah, Deus, o Senhor sabe, Senhor Deus, o quanto, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nós precisamos do Senhor, e o Senhor tem, Senhor Deus, cuidado de nós, feito toda a diferença. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar as famílias, ó Pai, toma a minha família nas tuas mãos, toma o Brendo, o Braio, o Brenner, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando sobre a vida deles, toma a minha esposa missionária Diva, também, Senhor Deus, esteja tomando, Senhor Deus, familiares, ó Pai, dos meus amados irmãos, irmãs, ó Pai, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus de Israel, toma, Senhor Deus, meu paizinho, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, todos os meus irmãos, irmãs, ó Pai, que venha o Senhor, ó Pai, fazer infinitamente mais. Toma também, Senhor Deus, aquele que se encontra desvalido, ó Pai, aquele que encontra, Pai, Senhor Deus, em situação de rua, aquele, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, para uma mudança, Senhor Deus, aleluia, na vida deles. Assim, Pai amado, Pai querido, venha o Senhor, ó Pai, a fortalecê-los, venha o Senhor, ó Pai, estar derramando, Senhor Deus, da tua graça, do teu poder, ó Pai, do teu sobrenatural. Venha o Senhor, ó Pai, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Venha o Senhor, ó Pai, a nos ajudar, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Que nós venhamos em teu nome, ó Pai, ver, Senhor Deus, o Senhor agindo com poder e grande glória. A tua palavra vai dizer, ó Deus, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho beira-mar, Galileia dos gentios, o povo que estava em trevas, o povo que
estava sofrendo, ó Pai, penúrias, ó Pai, viu grande luz, e essa grande luz é o Senhor, ó Pai. A luz raiou no meio deles, ó Pai. O teu Santo Espírito, ó Pai, brilhou. O Senhor, ó Pai, com a tua presença santa, Senhor Deus, trouxe, Senhor Deus, oportunidade, esperança, Senhor Deus, àquelas pessoas. Assim, ó Pai, nesse tempo presente, venha o Senhor também, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, trazendo todo esse povo, Senhor Deus, para junto de Ti, Senhor Deus, porque haveremos naquele grande dia, Senhor Deus, de estar assentados ao tribunal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Pai amado, Pai querido, opera, Senhor Deus, com o Teu poder, opera com a Tua unção e faz resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, Senhor Deus, sobre cada um, ó Pai, que necessita, Senhor Deus, da Tua presença santa, necessita, Senhor Deus, do Teu grande, aleluia, amor, ó Pai, poder e carinho, ó Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, visita também, Senhor Deus, os orfanatos, ó Pai, visita, Senhor Deus, os centros de recuperações, os asilos, ó Pai, aquelas pessoas que estão, Senhor Deus, doentes mentais, ó Pai, visita, Senhor Deus, os hospitais, ó Pai, visita, Senhor Deus, os manicômios, ó Pai, visita também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, esse presídio esteja transformando vidas, ó Pai, nós te pedimos encarecidamente, em nome de Jesus, amém e amém, amém, glórias a Deus. Eu quero com vocês também, nós estarmos aí lendo, eu quero te convidar a Números capítulo 22, e nós iremos dar sequência aqui a partir de Números capítulo 22 e 23, nós vamos estar lendo aqui nesse momento. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Tendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos moabitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pitor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está perante, aleluia, perante mim. Agora, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Então foram, aleluia, então foram-se os anciãos dos moabitas, os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos terei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, nos enviou a mim, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto é bendito. Então Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhes disseram: assim disse Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores
em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Então Balaque respondeu e disse aos servos, aleluia, de Balaque. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou coisa grande. Agora, pois, rogo que também aqui fiques esta noite, para que saibas o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa, aleluia, vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu e espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei a tua, aleluia, tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para opores a mim. E agora, aleluia, glórias a Deus, Deus de Israel. Se parece mal aos teus olhos, voltarei. Disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estas falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te
Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com eles. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Amém? Adriana Gabriela, abração, minha prima, Deus te abençoe. Como está você? Tudo bem? Glórias a Deus. Quero estar indo no capítulo 23 de Números. Amém? Então Balaão disse a Balaque: edifica-me estes 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. E fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um cordeiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica junto do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que o Senhor mostrar, te notificarei. Então foi a um lugar alto, e encontrando Deus com Balaão, este lhe disse: preparai 7 altares, e oferece um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque, assim falarás. E tornando ele, eis que estava junto do seu holocausto, e ele todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a parábola. Disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem e denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habita só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que fizeras? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoastes. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás, e verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre o altar. Então disse a Balaque: fica aqui junto dos teus holocaustos, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar.
não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel coisas, aleluia, que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como a leoa e se erguerá como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso farei. Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e eu te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto, e disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja aí nos abençoando. Eu quero, com os meus amados irmãos, nós vamos ao livro de Jó. José Vidal, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo. Livro de Jó, nós vamos também ao livro de Jó, e no livro de Jó nós vamos estar lendo o seu capítulo 26 e 27 de Jó, 26 e 27 do livro de Jó. Jó, porém, respondeu dizendo: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Agora aconselhaste aquele que não tinha sabedoria, e plenamente fizeste saber a causa assim como era? A quem proferiste palavras, e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens. Todavia a nuvem não se rasga debaixo dela. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da terra e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente escorregadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, estenderia, ou melhor dizendo, quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Amém? 27 de Jó. Nós vamos ao capítulo 27 de Jó. Glórias a Deus. E perseguindo Jó
em seu discurso disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Que enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, e não largarei, não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Seja como um ímpio, seja o meu inimigo, e como perverso o que se levantar contra mim. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei acerca da mão de Deus. Não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vos já o viste. Porque, pois, vos desvaneceis na vossa iniquidade. Esta, pois, aleluia, é a porção do homem ímpio da parte de Deus, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e se sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. E se amontoar prata como pó, e espalhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata, e edificará a sua casa com a traça. E como o guarda que faz a cabana, rico se deita, não será recolhido sobre os céus, e nada terá. Pavores se apoderam dele, como as águas de noite o arrebata a tempestade. O vento oriental leva-o e ele se vai, e varre com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isso sobre ele, e não lhe poupará ira, fugindo da sua mão. Cada um baterá palmas contra ele, assobiará, tirando-o do seu lugar. Amém? Quero convidá-los também para nós estarmos indo até o livro de Romanos. Vamos buscar ao Senhor no livro de Romanos, capítulo 6 e capítulo 7 de Romanos. Amém? Capítulo 6 e capítulo 7 do livro de Romanos. Glórias a Deus. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem o domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está livre. Aleluia. Capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus amados irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos,
a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que é, para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não deixasse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim morte pelo bem, a fim de que pelo o mandamento o pecado se fizera exclusivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que não quero, isso faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer nas leis de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Amém? Quero contigo, meus amados irmãos, nós estarmos aí em Romanos capítulo 8. Vamos também fazer menção de Romanos capítulo 8, amém? Glórias a Deus. Portanto, agora, aleluia, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, aleluia, de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se algum não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da doação de filhos, pelo qual clama, Abba Pai. Isso quer dizer Paizinho. Aleluia. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente são, aleluia, não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, para que em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como também o espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos, aos quais predestinou, a este também chamou, e aos quais, aleluia, chamou, este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e
o que, aleluia, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, muito obrigado a Deus pelo Teu ensinamento, ó Pai. Oh Deus Israel, até agora, Senhor Deus, nós temos, ó Pai, oh Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, ouvido, Senhor Deus, da Tua palavra, Pai, prestado atenção, trago aos nossos corações, e isto tem, Senhor Deus, nos avivado, tem nos fortalecido. E nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que essa palavra ela não fuja, Pai, de nós, mas que venhamos guardar, ó Pai, aleluia, na nossa mente e no nosso coração. Que seja uma bênção, Senhor Deus, para conosco, ó Pai, todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe aí a Adriana, que Deus abençoe aí toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Um abração para todos. Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus. Fica na paz.